E aí, pessoal, aqui é Gaia e hoje nós vamos começar uma análise extensa de Fate RPG. Assim como minha série sobre ícones RPG, assim como minha série de mutantes e malfeitores, onde eu analisei os sistemas, vou analisar aqui Fate. Inclusive em função do financiamento novo da segunda edição, da republicação de Fate aqui no Brasil. Inclusive eu incentivo todos que têm interesse a participarem. Aqui deixa eu mostrar no financiamento deles, Fate básico, Viva em Mundos Infinitos no Catarse, vocês podem ver o financiamento, participar. Hoje, como eu já falei em vídeos anteriores, eu acredito que Fate é um dos sistemas mais interessantes e mais incríveis da atualidade. E essa republicação vai trazer mais material e tentar renascer o cenário de Fate aqui no Brasil. Retornando ao livro, eu estou usando o livro antigo, que é o que eu possuo. Então, logo chegar os livros novos, eu irei também usá-los e fazer um vídeo de análise, e pelo menos resenha dos livros novos. Mas o Fate básico, o core, ele não vai mudar muita coisa, talvez algumas questões de tradução, então não tem problema fazer análise com isso. Neste primeiro vídeo, minha gente, é muito importante para quem tem interesse, especialmente se você joga RPGs como D&D, outros RPGs, conhecer o Fate. Fate é um dos 3 grandes grupos de RPG e é o maior representante do estilo narrativista de RPG. Se você só conhece D&D, Ordem Paranormal, os outros RPGs mais gameistas, você vai ter uma experiência muito diferenciada com Fate. E este vídeo específico, eu não vou nem entrar no primeiro capítulo. O primeiro capítulo eu vou entrar em outro vídeo. Isso aqui é uma introdução, porque Fate é tão diferente que é necessário que a gente perca aqui esse primeiro vídeo. Foca esse primeiro vídeo na gente discutindo sobre o que fundamenta Fate. E para isso é muito importante relembrar quais são os 3 grandes modus operandi, modos de operação, modos de jogo do RPG. O que define RPG? São 3 fundamentos no RPG. 3. RPG é o que? É um jogo de interpretação. Existem 3 fundamentos nele. O fundamento de jogo, o fundamento de interpretação e o fundamento de narração. São os 3 fundamentos de todos os jogos de RPGs. Alguns tendem para mais um lado, outros tendem para outro. E por isso existem 3 grandes tipos de jogos de RPG. O gameista ou joguista, o simulacionista e o narrativista. O gameista ou joguista é aquele que é focado em obstáculos, desafios. O jogo inteiro, o principal do sistema, da cenário, da forma de jogar é focando nos desafios, normalmente luta, mas pode ser exploração, investigação, armadilhas, blá blá blá. Qual é o jogo principal que usa esse tipo de fundamento? D&D. D&D é o maior jogo conhecido como joguista, apesar de que eu acho que os melhores são os OSRs. Daí nós temos os simulacionistas, que são jogos que tentam simular a realidade e fomentar a interpretação. O foco está em você tentar ao máximo viver uma vida alternativa, como se o mundo fosse real, como se tudo fosse real, e que você pudesse interpretar ao máximo o seu personagem como se você vivesse dentro da pele dele. Sistemas assim são sistemas como GURPS, Storyteller, Daemon, BRP, sistemas que são extremamente complexos, que permitem que você descreva cada pedacinho do seu personagem e seja incentivado a interpretá-lo. Hoje em dia não são os RPGs em foco, ainda D&D é o mais forte, mas os RPGs mais clássicos com isso incluem Vampiro à Máscara, Mago Ascensão, GURPS, e sistemas como chamados de Cthulhu, que também é famoso e importante no Brasil. Então esses são os grandes sistemas simulacionistas. Mas Fate não é nenhum deles. Fate é primeiramente, antes de qualquer outra coisa, um sistema narrativista. E como é o sistema narrativista? Ele foca em quê? Na narração, no enredo. Então, diferentes dos outros sistemas em que o gameista que você foca em criar seu personagem para ganhar os desafios, pegar tesouro, matar monstro, o simulacionista que você tenta viver o personagem, pensar o que ele gosta, o que ele quer comer, como é que ele fala, tentar fazer a mímica do personagem, os sistemas narrativistas eles focam em dividir o poder de narração entre o mestre com os outros jogadores. Então, o Fate, isso é muito importante perceber. Muito importante perceber. O Fate, assim como outros sistemas narrativistas que incluem jogos como Corações Monstruosos, Monster Hearts, que é famoso também no Brasil, você tem Blades in the Dark, você tem o Powered by the Apocalypse, que é o Apocalypse World e semelhantes, Dungeon World, blá blá blá. Esses sistemas, eles focam em dividir o poder narrativo do mestre com os jogadores. Então, é um metajogo. Você, quando joga Fate, você, quando joga Apocalypse World, você, quando joga um jogo narrativista, você não está pensando em como vencer o desafio, você não está pensando em como viver a vida do seu personagem, você está pensando em como criar uma história. É uma metanarrativa. Você pensa enquanto jogador fora do jogo.
Isso é muito importante perceber. É um estilo de jogo, uma forma de jogo completamente diferente. E é por isso que muita gente entra em conflito ou em dificuldade quando vai jogar algo como Fate. Porque você está acostumado. Os jogos mais fáceis de jogar, os tipos de RPGs mais fáceis de jogar são os gameistas. Porque todo mundo sabe o que é um jogo, todo mundo sabe o que é ter que vencer um desafio. Quando você coloca um desafio, vamos lá, vocês são um grupo de aventureiros que tem que matar monstros e pegar tesouro. Isso é fácil de perceber. Não entra em foco questões de interpretação, não entra em foco questões de criação de história. O que entra principalmente em foco é, você é um guerreiro, você tem que bater, você tem que lutar, você tem que usar sua espada, você tem que proteger os caras, você é um mago, você tem que lançar magia, você tem que preparar magia, você tem que conseguir usar a magia correta na hora correta, você é um clérigo, você tem que curar um amiguinho, proteger os outros, você é um ladino, tem que procurar a armadilha, tem que não sei o que. Existem funções específicas, é quase como um jogo de videogame. Então, é muito mais fácil de compreender. Os jogos simulacionistas também são fáceis de compreender. Você quer interpretar seu personagem, então você vai saber a ficha dele, a sua história, o temperamento, a natureza, o comportamento. Se ele é dessa forma, então ele vai agir ele vai querer isso, ele não vai querer aquilo, quais são os objetivos. É mais complicado, porém é mais fácil de compreender. Mas o narrativista, quando você chega, vamos pegar uma cena bem simples, numa cena de combate, vamos lá, você tem uma masmorra com um monstro. Se você está num jogo de gameista, você vai tentar ver o monstro como desafio para ser vencido, como você vai vencê-lo da melhor forma possível e não sei o que. Ok, num simulacionista, você vai pensar, qual é a minha relação de personagem com o monstro? Como eu me sinto? Talvez eu tenha medo desse monstro. Então, mesmo sendo guerreiro, eu vou estar assustado, eu não vou avançar, eu não vou atacar. Mas talvez esse monstro, não sei o quê. Então, você vai ter um pensamento intimista. Será que o cheiro da masmorra é estranho? Será que eu vou ficar enjoado? Será que eu não vou conseguir avançar? É tentar viver a masmorra, tentar viver aquele momento. No narrativista, você não vai pensar nada disso. Você vai pensar, ok, esse monstro, eu posso invocar, por exemplo, numa cena, invocar que naquela masmorra onde tinha um monstro, eu digo, não, tem um buraco ali e, portanto, eu vou tentar empurrar o monstro para dentro do buraco. Existe um poder de criação narrativa. No Fate você tem isso com pontos de destino, você tem com aspectos de cena, que tudo isso nós vamos falar em outros vídeos, mas de forma geral, no Fate tem tudo isso. Você vai pensar em como modificar e alterar a narrativa. Você pode pensar, olha, tá muito fácil para o nosso grupo enfrentar esse monstro. Será mais divertido eu colocar na história se na verdade for uma caverna cheia de monstros. E aí você pode descrever, você permite invocar um problema que outros monstros aparecem e com isso você ganha pontos de destino, que é um conceito de Fate que nós vamos falar, mas para ter mais facilidade depois de narrar e controle da cena, mas você vai adicionar um problema à cena. Você, quanto Fate, você pensa no meta-jogo, você pensa em como construir uma história. Os jogadores, eles podem adicionar pedaços ao mundo, eles podem alterar a realidade, porque cada jogador, pense o seguinte, no Fate, cada jogador é um mini-mestre. O mestre ainda é o principal, o mestre ainda é o central e determina o foco da jogada, o foco do jogo, ele ainda é a decisão final e o árbitro final, porém, cada jogador num jogo narrativista é também como se fosse um mestre em escala menor. Às vezes em escala maior, depende do jogo narrativista. Então, isso é a mudança fundamental. No jogo gameista, os jogadores eles são como se fossem uns desafiantes do mestre. O mestre cria um desafio para os jogadores vencerem, então é uma disputa de inteligência, sorte e destino entre jogadores e mestres, onde o próprio mestre também quer que os jogadores vençam o desafio, mas ele quer que o desafio seja difícil. Ele quer que seja uma partida interessante. O gameista propõe uma dificuldade e é uma disputa entre jogadores e mestres dentro de um reino comum de regras. No simulacionista é um drama, um teatro. O foco é o teatro e a interpretação entre os jogadores com eles mesmos, entre os personagens e tentar viver essa vida secundária. É quase como uma segunda vida que vocês estão vivendo. Mas o narrativista, o Fate, o Apocalypse World e outros RPGs, os jogadores são como pequenos mestres. Eles também têm que pensar em como modificar o mundo, criar cenas, adicionar coisas para cenas, alterar a realidade conforme vai sendo narrado, tudo em prol de uma história dramática e interessante. Você está jogando para além do seu personagem. É mais do que o seu personagem, é mais do que o desafio, é mais do que sobreviver. Não importa todas essas questões, o que importa é criar uma história coerente e dramática e interessante, e todos ganham poder narrativista nesse processo. Entenderam? Este é um fundamento crucial para o Fate, é um fundamento necessário para você compreender. Outro detalhe,
essa maneira de jogar Fate não é a única. Você pode jogar Fate de uma forma mais simulacionista ou gameista, você pode retirar esse aspecto narrativo, mas é muito importante perceber que a base, o fundamento, o modo genérico, o modo normal de jogar Fate é dessa forma, narrativista, onde todos os jogadores possuem a capacidade de alterar a realidade e funcionar como se fossem pequenos mestres, ok? Então é isso. Eu tenho canal, vocês podem se inscrever no meu canal, vocês podem ligar o sininho, vocês podem entrar no meu servidor do Discord, vocês podem ler meus livros e siga o canal porque eu vou estar produzindo mais vídeos sobre Fate. E é isso aí. Aqui foi a Gagaia. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só vocês falarem. Lembre-se que está tendo o financiamento da nova versão de Fate. Vão lá ajudar. E valeu. Até a próxima. Falou.